Você sabia que a jornada do Zero à Fluência é o maior ecossistema de imersão para quem quer aprender inglês e se tornar fluente em um curto espaço de tempo? Você vai ter acesso a tudo isso aqui dentro de um único lugar só. Você vai poder estudar tanto pelo computador, tanto pelo celular, através do aplicativo do curso e vai ser acompanhado por mim ao longo desse período. É isso mesmo, além de ter acesso à plataforma, você será o meu mentorado, você será acompanhado, você vai ter um plano de estudos, cronograma, você vai treinar inglês todos os dias e também vai treinar conversação comigo toda semana. Preste muita atenção, você entrando agora na jornada do Zero à Fluência, você vai ter acesso a esses 5 bônus aqui: curso de inglês para viagem, curso de inglês com Shrek, curso de inglês intensivo, curso de inglês com Provérbios e curso de inglês com Eclesiastes. Tudo isso dentro de um único lugar só, por esse valor absurdo. 12 vezes de R$ 51,40. Murilo, como é que eu faço para me inscrever? Vem aqui no link na descrição desse vídeo e já garanta a sua vaga, ou no comentário fixado logo abaixo. E se você tem dúvidas, perguntas, se você quer saber melhor como funciona, você pode me chamar lá no Instagram, ou você pode ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou apresentar aqui com mais detalhes no final dessa aula, ok? Vem comigo. Na aula de hoje nós vamos estudar com esse filme aqui chamado The Incredibles, no português, aqui no Brasil, chamado de Os Incríveis. Então já solta o like nesse vídeo e vem comigo para mais uma aula de inglês com filmes. Vamos lá! Nós vamos começar essa aula fazendo um teste. Vamos assistir uma cena do filme Os Incríveis sem legenda alguma. E é a cena que nós vamos analisar hoje, detalhe por detalhe, tradução, pronúncia. Fique comigo aqui até o final, ok? Você vai sair dessa aula de hoje entendendo absolutamente tudo, sem legendas, lá no final. Primeiro nós vamos fazer um teste aqui se você consegue entender agora sem legendas. Comente aqui quantos por cento você consegue entender, de 0 a 100. Comenta aqui. Consigo entender tanto. Vamos lá. This is the right hangar, but I don't see any jets. A jet's not fast enough. Well, what's faster than a jet? Hey, how about a rocket? Great. I can't fly a rocket. You don't have to. Use the coordinates from the last launch. Wait. I bet Syndrome's changed the password by now. How do I get into the computer? Say please. E agora vamos assistir esta mesma cena, só que com legendas em inglês. Deixe seu comentário dizendo o quanto que você consegue entender agora com legenda em inglês. Se fica melhor, um pouco melhor a sua compreensão. Vamos lá. This is the right hangar, but I don't see any jets. A jet's not fast enough. Well, what's faster than a jet? Hey, how about a rocket? Great. I can't fly a rocket. You don't have to. Use the coordinates from the last launch. Wait. I bet Syndrome's changed the password by now. How do I get into the computer? Say please. E agora a gente vai para o momento mais importante da aula, que é analisar frase por frase, palavra por palavra. Olha só para você entender o contexto. A família dos Incríveis estão na ilha do Síndrome. Estão fugindo desta ilha e eles estão procurando uma nave, um avião, um jato, até que eles acham um foguete para escapar desse lugar. Então esse é o contexto, tá? Só para você entender. Vamos então assistir aqui a primeira frase que é dita por eles. Vamos lá. This is the right hangar, but I don't see any jets. This is the right hangar, but I don't see any jets. Preste muita atenção nessa frase aqui, ó. Ela começa dizendo This is the right hangar. Ela tá dizendo o seguinte, preste atenção, palavra por palavra. This is significa este é. Depois, the right hangar significa o hangar certo. Eles estão ali no lugar onde as naves, os aviões estacionam. E ela fala, esse é o hangar certo, mas... Temos aqui na linha de baixo, but... Uma coisa que você vai anotar aí para você não esquecer é que toda vez que você pronuncia but, juntamente com I, o que acontece?
comumente, principalmente no inglês americano, é muito comum você ver as pessoas pronunciando but I don't. Ela também puxa esse don't aqui que você tá vendo, mas pra but I don't see any jets, que significa mas eu não vejo jato algum. Claro que ela fala a palavra jato no plural, mas você vai traduzir no português para jato, ao invés de jatos, né? Não faz sentido, né, você falar, mas eu não vejo jatos algum. Não, fica estranho, né? Então, I don't see significa eu não vejo. É uma frase no presente. Como é que nós sabemos? Por conta do don't. Na pronúncia dela, o T do don't não aparece. Então, this is the right hanger. O T do right também não. But I, você vai ver que fica com o som do R ali, que eu falei, né? But I don't, você pode até falar but I don't see any jets. Toda essa frase você pode traduzir para isso aqui, ó. Este é o hangar certo, mas eu não vejo jato algum. This is the right hangar, but I don't see any jets. Pronuncia comigo aí, vamos lá. This is the right hangar, but I don't see any jets. This is the right hangar, but I don't see any jets. This is the right hangar, but I don't see any jets. This is the right hangar, but I don't see any jets. A jet's not fast enough. A jet's not fast enough. Preste atenção nessa frase. Quando ele fala a jet, significa um jato. Um jato, a jet. Is not é a forma de você dizer não é. Verbo to be, lembra? Is not. Ele poderia até ter abreviado, falado isn't. Poderia. Seria o mesmo sentido. Fast significa rápido. Enough significa suficiente. Então, o que ele está dizendo? Um jato não é rápido o suficiente. A jet, pronuncia comigo aí, vamos lá. A jet, aqui você vai entender uma coisa, o som do J, que é uma coisa que eu não falei aqui na frase anterior, o som do J é sempre forte, ok? Você vai perceber isso aqui em todos os nomes de pessoas que começam com J. Por exemplo, Jason, Jesus, Jordan, James, John. É sempre forte, nunca é jet, por exemplo, é jet, ok? Anota aí pra você não esquecer. A jet is not fast enough. Ele fala bem rápido isso, olha como que ele fala, ó. A jet's not fast enough. A jet is not fast enough. A jet's not fast enough. A jet's not fast enough. A jet's not fast enough. E outra coisa que eu quero ressaltar com você aqui pra você não esquecer é o seguinte, você viu essa palavra aqui no final? Como que ela é esquisita? Por mais que ela tenha o início, a letra E, a pronúncia é I. E segundo, esse GH aqui, ó, você pode ignorar. Você não fala Enough, não. Você vai cortar isso aqui e sim, colocar o som do F. Enough, desse jeito aqui, ó. A jet's not fast enough. Vamos lá. A jet's not fast enough. 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 Well, what's faster than a jet? What's faster than a jet? Preste atenção. Essa é uma pergunta para querer saber o quê? O que é mais rápido do que um jato? What's faster than a jet? Eu fiquei pensando nisso aqui também. Eles estão procurando jato, mas não, jato não é tão rápido o suficiente. Como não, né? É muito rápido e é um dos meios de transporte mais rápido que tem. E aqui é o seguinte, para você entender, ele usa o adjetivo fast no modo comparativo, por isso que tem esse ER aqui, ó. O que esse ER significa? Preste atenção. Isso aqui faz com que a palavra fast, que significa rápido, se transforme em mais rápido. Então isso aqui eleva, isso aqui é o que você usa, por exemplo, para comparar coisas. Ele é mais rápido do que ela. He is faster than her. Ele é mais rápido do que ela. E é interessante porque sempre em contexto de comparação a gente usa esse termo aqui, ó. Than. Não sei se você já viu esse termo alguma vez, mas sempre ele vai estar em contexto de comparação. Então, o que é mais rápido do que? Esse than significa do que. E aqui é importante você entender que what's no começo é uma abreviação, claro, de what is. O que é. Verbo to be, né, gente? Então, o que é mais rápido than do que a jet. What's faster than a jet? Eu acho legal essa cena porque toda a família
participa aí na comunicação, né? Todos eles falam. Então, what's faster than a jet? E uma coisa que eu acho interessante aqui também é o seguinte. Um padrão do inglês para você não esquecer. Quando uma palavra termina com consoante, por exemplo aqui ó, then, e a próxima começa com vogal, o que acontece? Você vai unificar isso aqui, ó. Vou até facilitar melhor para você aqui, ó. Isso aqui, ó, presta atenção. Then, você vai pronunciar then. What's faster than, como se fosse uma palavra só. Than a jet. What's faster than a jet? Preste atenção como que ele pronuncia. What's faster than a jet? 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 Hey, how about a rocket? Hey, how about a rocket? Preste atenção nessa pergunta também, porque aqui também tem pronúncia conectada. Ele está sugerindo, ei, que tal um foguete? Nós usamos esse how about, preste atenção aqui, ó, how about, quando você está num contexto de sugestão, você está sugerindo alguma coisa. Quando você diz isso aqui, ó, por exemplo, que tal? Em que contexto que você usa isso aqui, ó? Para sugerir uma ideia, que tal a gente fazer isso aqui? Que tal a gente estudar? Que tal você garantir a sua vaga lá na jornada do Zero à Fluência, porque as vagas são limitadas, nós vamos acabar com esse desconto que está rolando agora, então se você ainda não tomou a decisão, vem aqui no link na descrição e para de ficar enrolando de começar no inglês. Quando ele sugere, hey, how about a rocket? Ele está falando, hey, que tal um foguete? Ele fala ali na brincadeira, não sei se ele tá falando sério, mas ele é um personagem velocista, ele é rápido, né? E ele sugere, hey, how about a rocket? Uma coisa que eu acho interessante é a conexão de about com a. Ele fala, how about a? Isso aqui, gente, não fica com som de T. Fica com tipo um som de R mesmo. How about a? E o som do a. How about a rocket? Anota aí pra você não esquecer. Hey, how about a rocket? Hey, que tal um foguete? Você percebe que a expressão how about, você não pode traduzir ela ao pé da letra? A gente adaptou para que tal. Só que se você para analisar, how significa como e about significa sobre. Você percebe que expressão você não deve traduzir ao pé da letra, mas sim entender o sentido, o contexto. Então, sempre que você vê how about ou what about, você está sugerindo algo, alright? Hey, how about a rocket? Hey, que tal um foguete? How about a rocket? Hey, how about a rocket? Hey, how about a rocket? Hey, how about a rocket? Great! I can't fly a rocket. Great! I can't fly a rocket. Aqui a mãe das crianças, a personagem Helena, ela tá dizendo que não sabe voar um foguete. Preste atenção numa coisa aqui, ó. Quero te ensinar que quando alguém fala I can't dentro do inglês, nem sempre é eu não posso. Às vezes pode trazer esse mesmo sentido dela que ela tá representando aqui, que é o sentido de não conseguir, não ser capaz. Ela tá literalmente dizendo eu não consigo, eu não sei. Não é só eu não posso fica muito sentido de permissão. Aqui é sentido de capacidade, eu não consigo, eu não sei. E é interessante porque eles não usam pilotar um foguete, ela usa o verbo voar. Eu não sei voar um foguete. É isso que ela tá dizendo, gente. Ótimo. Eu não sei voar um foguete. É isso que ela tá dizendo. A gente adaptou, claro, para ótimo. Eu não sei pilotar um foguete, mas é importante você entender que fly é o verbo voar. Então, great. Ótimo. Lembra aquilo que eu falei? Você não enfatiza a consoante no final na hora da pronúncia. Você não fala great. Não, você fala great. Igual ela falou. Great. Tanto que o T da fala dela nem aparece. Great. I can't fly a rocket. Às vezes você vai ver isso aqui, ó. Você não vai perceber o som do T do can't. Como é que faz para você identificar, então, se é can sozinho ou se é can't com o T indicando forma negativa, porque se tiver can sem o T ali no final, né? Sem isso aqui no final, indica o quê? Indica que é can, é uma frase afirmativa. Como é que você sabe a diferença? Preste atenção, para você identificar a diferença disso aqui, não é pelo som, é pelo contexto. Gente, você tem que olhar para o personagem, você tem que olhar para a expressão que ele está fazendo. Qual que é a conotação que está saindo da personagem? Great, I can't fly a rocket. O tom de voz dela, o fato... Olha a expressão dela. Você olha para a expressão dela, você vai imaginar que ela é alguém que sabe voar um foguete? Não.
Você tá analisando o contexto. Ela fala, great, I can't fly a rocket. E ela levanta o ombro, tipo, eu não sei pilotar um foguete. Então é questão de ler o contexto. Muita gente me pergunta, como é que eu sei quando a pessoa tá falando can e can't? Porque sim, na fala dela que o T do can't não aparece nitidamente. Olha só, great, I can't fly a rocket. Great! I can't fly a rocket. Então, o problema não é o som que sai da boca dela, mas o contexto em si. Quando eu falo aqui, preste atenção no contexto, preste atenção o que a pessoa tá falando, com quem tá falando, qual que é a expressão, se tem gesto, em que ambiente estão, o que tá acontecendo ao redor, o ambiente, tudo isso faz parte do contexto. Então, great, I can fly a rocket. Você vai adaptar para ótimo, eu não sei pilotar um foguete. Pronuncia comigo então, great, I can't fly a rocket. Great! I can't fly a rocket. Great! I can't fly a rocket. Great! I can't fly a rocket. You don't have to. E aí a personagem Violeta responde, you don't have to. Preste atenção, essa frase aqui ela está limitada, ela está abreviada. Por quê? Porque a mãe acabou de falar, eu não sei pilotar, voar, né? Eu não sei voar um foguete. Foi o que a mãe dela falou. Agora, a filha tá dizendo, você não tem que. Aqui você precisa entender qual que é o sentido desse have, que não é o sentido de ter, possuir, por exemplo. Não, é o sentido de precisar. Você não precisa. Você não precisa o quê? You don't have to. Eu vou colocar aqui o verbo que ela omite nesta sentença, que é o verbo fly, que é o verbo que foi citado pela mãe dela. You don't have to fly. É tipo, você não tem que voar, você não tem que pilotar. Por quê? Porque um foguete funciona como? Através de coordenadas. Então, é isso que ela vai sugerir, inclusive na próxima frase que nós vamos analisar aqui. Só que aqui, gente, ela cortou fly. Ela não usa fly aqui. E ela faz o quê? Ela só diz, you don't have to. Você não tem que. É como se fosse você não tem que, você não precisa. Esse have, entenda, carrega o sentido de precisar. Por isso que eu escrevi aqui, ó. Você não precisa. Ah, Murilo, por que não usou need? Porque você vai ver need e have várias vezes no mesmo contexto de sentido de precisar. Eu tenho que estudar. I have to study. Eu preciso estudar. I need to study. O que muda? Praticamente nada. Nas duas frases eu represento necessidade, eu preciso. Então o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que, ó, você não tem que, você não precisa. You don't have to. Essa frase só faz mais sentido você analisando a frase seguinte, certo? Então preste atenção na pronúncia dela. Ela também não enfatiza o T do don't. Ela fala you don't have to. E preste atenção aqui, ó. You don't. Também esse D aqui aparenta ter um som mais de R. Na hora que ela fala you don't have to. Have, você não pronuncia o E do have, óbvio, né? É uma palavra que termina com E, que termina no som do V. Então, you don't have to. You don't have to. Eu escrevi aqui, ó, do modo mais próximo possível. Você não fala to, tá bom? Desse jeito aqui, ó. To, for. Desse jeito. Não, você fala mais to. To. Ele puxa um pouquinho mais pro S do que pro CH. Aqui a gente tentou chegar o mais próximo possível, inclusive transcrição aportuguesada. É importante você saber disso aqui, tá? Isso aqui, ó, não é 100% exato. O que chega no exato são as transcrições fonéticas. Alright? Que é diferente da transcrição aportuguesada. A transcrição aportuguesada é pra gente aqui que fala português para facilitar a compreensão, mas não é 100%, tá? Muda um pouquinho, mas chega próximo. E é importante você entender isso aqui, tá bom? Muita gente me pergunta se eu uso isso aqui para ensinar inglês lá dentro da jornada. Lá nós usamos diversas formas para ensinar pronúncia, para ensinar você a falar através da repetição, não só através da escrita. Lá nós usamos o formato de aprendizagem natural, que é ouvir, falar, ler, escrever, que é o formato que você passou para aprender português. E detalhe, lá a gente não mastiga dessa forma. Aqui é uma parada mais rasa. Lá dentro nós ensinamos você a como treinar, como ler, a como se envolver, como falar, como treinar inglês. Então é sobre isso, gente. Aqui eu tô mostrando pra você um caminho simples de você treinar sua pronúncia com uma frase de filme. Então preste atenção aqui na pronúncia, ó. You don't have to. You don't have to. You don't have to. You don't have to. Use the coordinates from the last launch. Use the coordinates from the last launch.
Aqui vem a sugestão dela. Use as coordenadas do último lançamento. Então, por que ela sugere isso? Porque o foguete do vilão do Síndrome havia acabado de sair desse mesmo lugar aqui. Então, ou seja, é só ir para o mesmo lugar que o outro foguete foi. Ponto. Não tem segredo. Então, preste atenção aqui, ó. Você vai traduzir para use as coordenadas do último lançamento. Mas quanto ao inglês, vamos lá. Quando você começa uma frase com use, você está dando uma ordem, é uma frase no imperativo. Use. Literalmente vai traduzir para use. Isso aqui já tá até em português já, ó. Use. É exatamente em português como se escreve. Use. E você vai pronunciar como? Você não fala assim no inglês, tá? No inglês você fala use. Use. Então, letra U, você vai pronunciar igual o you, o pronome you. Use. Use. E um sonzinho do Z no final, hein? Não se esqueça. Use. The coordinates significa as coordenadas. Você vai pronunciar dessa forma aqui, ó. The coordinates. Alright? From, indicando um ponto de origem, do, que pertence ao last launch, que significa o último lançamento. Então, the last, você vai pronunciar dessa forma aqui, ó, the last, e aí no final, lançamento, launch. Launch, o som do CH sim, tem esse som mais forte, launch. E aqui, você vai pronunciar dessa forma, launch. Use the coordinates from the last launch. Pronuncia comigo. Use the coordinates from the last launch. 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 Wait. I bet Syndrome's changed the password by now. Oh, wait. I bet Syndrome has changed the password by now. Preste atenção nessa frase dele, ó. Quando ele fala aqui, ó, wait... Vamos aqui para frase aqui mais detalhada. Wait significa espere. Lembra que eu falei que quando você inicia uma frase em inglês com o verbo, é uma ordem? É isso que ele está fazendo. Espere. Espere. Oh, wait. I bet. Você deve estar muito acostumado com esse termo aqui, né? Bet. Essa porcaria tá dominando o Brasil, infelizmente. Essas empresas de bet. Casas de apostas, né? Bet, você já sabe, é o verbo apostar. I bet. Eu aposto. E aí, syndromes, você pode pensar que isso aqui é verbo to be, mas não é. Isso aqui é o verbo has. Fica aqui, ó, a grande novidade para você, você que não sabia disso. Isso aqui é uma abreviação de has. Por quê? Porque não faz sentido ser is aqui, não tem lógica. Síndrome síndrome está, se fosse com is. Não tem lógica nenhuma. A frase é, eu aposto, pode ser também eu acho, tá? Você pode adaptar para eu acho. Syndromes, é uma abreviação de syndrome, has changed. É uma estrutura do present perfect, usando has e um verbo na terceira forma, que nesse caso aqui é changed. Aqui está sendo usado na terceira forma o verbo change, que significa mudar. Então, eu acho que o síndrome já mudou. Seria esse o sentido. Espera. Eu acho que o síndrome já mudou. Seria esse sentido, um passado conectado com o presente. E aí, para fazer sentido, isso aqui não é verbo to be, tá, gente? Esse S aqui não é verbo to be. Isso aqui é um has, abreviado aqui dentro. Então, I bet Syndrome has changed the password. Você já deve ter visto essa palavra aqui em algum lugar. Password significa senha. Então, eu aposto que o Síndrome já mudou a senha. E aí, esse by now, preste muita atenção. Se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar por agora. Seria mais ou menos a essa altura. Ok? Para você entender como que seria isso no português. É como se ele estivesse falando assim, ó. Espere, eu aposto que o Síndrome já mudou a senha a essa altura. Aqui embaixo, nessa frase vermelha, nós temos uma adaptação, tá, gente? Adaptação. O que é a adaptação? É uma forma de chegar próximo a como a gente pode traduzir isso aqui
no português. Nem sempre tem uma tradução única exata, mas tem sempre uma que dá pra chegar mais perto. Quando ele usa present perfect aqui, carrega o sentido de o síndrome já mudou. Eu não coloquei já aqui embaixo. E outro detalhe, quando ele fala que by now, o by não vai ter uma tradução lógica. Você pode adaptar se você quiser a essa altura, a essas horas. É como se fosse assim, a essas horas o síndrome já deve ter mudado a senha. Wait, I bet syndrome has changed the password by now. Vamos focar na pronúncia agora. Olha só. Wait, espere. I bet, eu aposto. Syndrome has changed the password by now. Repita comigo. Wait, I bet Syndrome has changed the password by now. Wait. I bet Syndrome's changed the password by now. Wait. I bet Syndrome's changed the password by now. Wait. I bet Syndrome's changed the password by now. How do I get into the computer? How do I get into the computer? Essa pergunta está em primeira pessoa. Murilo, quer dizer que ele está perguntando para ele mesmo? Não, ele está perguntando para outra pessoa, para a esposa dele, só que em primeira pessoa. Como eu? How do I? Preste atenção aqui, ó. Essa pergunta significa como eu entro no computador, como eu acesso o computador. Aqui temos um phrasal verb que é get into. Significa entrar no sentido de acessar. Como é que eu entro no computador? Como é que eu acesso o computador? Por isso que é importante você entender um pouquinho de gramática, um pouquinho sobre phrasal verbs. Phrasal verbs são verbos que quando se juntam um com o outro, um com um advérbio, um com uma preposição, se transforma em algo diferente, algo novo que não tem a ver com o verbo original. Na maioria das vezes não tem nada a ver mesmo. Então quando ele pergunta how do I, por que ele está usando I? Por que ele não falou direto how I? Como eu? Por que ele não foi direto? Por que tem que usar do? Por que você tem que anotar essa regra na sua cabeça? Do é o auxiliar que você sempre vai usar com I, you, we e they. Talvez você só estudou frases do tipo do you speak, do you watch, do you see. E talvez até hoje você não sabia que do você também pode usar com I. Não só pode, como deve. Se eu faço uma pergunta para você, eu falo, eu tenho que perguntar com do. Do I speak? Por quê? Porque o que indica, o fator primordial que indica pergunta no inglês é o uso do auxiliar. Eu tenho que usar, não é questão de opção. I see, eu vejo, não, é do I see. Perceba, se você quer fazer uma pergunta para alguém sobre como você faz algo, por exemplo, eu poderia perguntar aqui, como é que eu vou pro banco? How do I go to the bank? Como é que eu chego na praia? How do I get to the beach? Preste atenção, get também significa o verbo chegar, tá bom? Mas perguntas em primeira pessoa é sempre quando você precisa de ajuda. Como é que eu faço isso? Como é que eu estudo? How do I study? Como eu treino? How do I practice? E assim por diante. Então, do só tá aqui para indicar duas coisas. Primeiro, o tempo da pergunta. Em que tempo que nós estamos aqui, gente? Tempo presente. A pergunta tá no presente. Não é como eu vou acessar e nem como eu acessei. É como eu acesso. Presente. Auxiliar serve para isso, para indicar o presente e de fato que é uma pergunta. Então, how do I get into? Você vai juntar get com into, a regra que eu falei ali em cima, palavra que termina com consoante, a próxima começa com vogal, unifica. Então, how do I get into the computer? E aí você vai falar computer. Eu escrevi aqui computer, mas pode ser computer, tudo depende do sotaque, né? How do I get into the computer? 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 Say please. Say please. Diga por favor. Aqui temos a participação da personagem que ajudava o síndrome, trabalhava para o síndrome e agora está mudando de lado, ajudando eles. Ela simplesmente diz, say please. Diga por favor. Say please. Say please. Say please. Say please. Say please. É isso aí, my friends. Finalizamos mais uma análise detalhada. Não sai daqui porque nós vamos terminar essa aula fazendo aquele teste de inglês que a gente sempre faz, né? A gente vai assistir essa cena de novo, só que agora completa e sem legenda alguma. Eu quero que você comente aqui, ó. Comente, Murilo. Agora no final da aula eu consigo entender melhor, faz mais sentido. O propósito é esse, evoluir desde o começo da aula até agora. O propósito é esse, ter evolução aqui.
certo? E você viu o quanto de coisas que a gente consegue extrair de uma aula curta, poucas frases e muitos detalhes de pronúncia, muitos padrões de pronúncia. Então, bora lá. This is the right hangar, but I don't see any jets. A jet's not fast enough. Well, what's faster than a jet? Hey, how about a rocket? Great. I can't fly a rocket. You don't have to. Use the coordinates from the last launch. Wait. I bet Syndrome's changed the password by now. How do I get into the computer? Say please. Imagina só você ter acesso a tudo isso aqui dentro de um único lugar só. É isso mesmo. Tudo isso dentro da jornada do zero à fluência. O maior ecossistema de imersão do Brasil para aprender o inglês da vida real e se tornar fluente no inglês. Vem comigo. Eu lhes apresento o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência. Você vai poder estudar tanto pelo computador, tanto pelo celular. Esses 3 elementos aqui que você está vendo resumem a jornada do zero à fluência, resumem o método, o lugar onde você vai estudar comigo durante 1 ano, por 12 meses. Uma jornada que você vai ter um compromisso comigo e eu serei seu professor, seu mentor durante 1 ano. Primeiro, você vai ter acesso a uma plataforma que vai do absoluto zero ao nível mais avançado no inglês. Você vai ter liberdade para estudar no horário e no dia que você quiser. Segundo, você será acompanhado por mim durante todo esse período. Você vai poder tirar dúvidas diariamente e diretamente comigo lá no WhatsApp. Nessa jornada, eu serei o seu mentor pessoal e o seu professor. Seu mentor pessoal e individual. Terceiro, você vai poder praticar conversação absolutamente toda semana. Um espaço para treinar tudo aquilo que você tem aprendido. Então, a jornada do zero à fluência se resume à plataforma do zero à fluência, mentoria individual comigo e também as aulas de conversação toda semana. Quem se inscrever hoje através do link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo, vai ganhar de bônus tudo isso aqui, ó. 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês para viagem. Segundo, curso de inglês analisando o filme completo do Shrek. Terceiro, curso de inglês intensivo para você dominar o básico do inglês, 1000 palavras, em apenas 10 dias. Curso de inglês com a Bíblia, estudando com Provérbios, e também um curso de inglês com a Bíblia, estudando com Eclesiastes. Então, resumindo, tudo isso aqui por apenas 12 vezes de 51,40. 497. Tudo isso aqui. 8 jornadas de aprendizado em um único lugar só. Eu, Teacher Murilo, nunca entreguei tanto dentro de um único lugar. Nunca. De uma só vez, por um valor desse, nunca. O grande diferencial da jornada do zero à fluência para qualquer outro curso tradicional é a entrega, qualidade das aulas, didática e o principal, o meu acompanhamento diário, disponível todos os dias. Mentoria, conversação, treinamento, cronograma, plano de estudos. Tudo isso para te ajudar a construir a sua fluência, para você aprender a falar inglês e não aprender teoria, mas aprender a dominar as 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Para você garantir a sua vaga com tudo isso aqui incluso, você vai vir aqui no link na descrição desse vídeo e vai se inscrever. O link também está no comentário fixado logo abaixo, aqui no chat ao vivo também. E só para você ter uma ideia, por esse preço aqui que você está vendo, você vai ter acesso a tudo isso. Preste atenção. Você vai ter acesso à plataforma do Zero à Fluência, você vai ter acesso à mentoria diretamente comigo, clube de conversação, os bônus, curso de inglês para viagem, curso de inglês com Shrek, curso de inglês intensivo,
curso de inglês com Provérbios e curso de inglês com Eclesiastes. Preste atenção, se fôssemos somar, hipoteticamente, tudo o que eu estou entregando dentro da jornada, por 1 ano, 12 meses, seria isso aqui, ó. Obviamente que você não vai pagar esse preço, mas é para você compreender o valor de tudo que tem dentro da jornada do Zero à Fluência. Você vai entrar por apenas 12 vezes de 51,40. Essa promoção, com todos esses bônus, não vai durar para sempre. Então você que ainda não garantiu a sua vaga, corre aqui no link na descrição desse vídeo e se inscreva. A jornada do Zero à Fluência é para quem quer aprender através da imersão, através da desconstrução. A jornada do Zero à Fluência é um método de exposição, mentoria, acompanhamento, treinamento, conversação, desenvolvimento de habilidades, tudo isso para você destravar a fluência. Através da programação neurolinguística, com técnicas validadas pela neurociência, este é literalmente o último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei seu último mentor, seu último professor de inglês. Murilo, eis a pergunta: o quanto que eu posso aprender dentro de 1 ano? Eu quero te mostrar aqui o caso do Giovanni. O Giovanni estudou comigo em 2021, na época que nem tinha tudo isso, e ele se tornou fluente em apenas 11 meses. Dá uma olhada no caso dele. Estou aqui com o Giovanni, meu ex-aluno. Fala pra mim aí, por quanto tempo você estudou comigo? Foram cerca de 11 meses, né, teacher? E depois desses 11 meses, o que você fez no final desse estudo? No final, eu lembro que nós tivemos que apresentar uma palestra lá 100% em inglês, cara. Só pra entender, depois de 11 meses estudando comigo, você apresentou uma palestra 100% em inglês? Uma palestra 100% em inglês. E você foi trabalhar do que depois de apresentar essa palestra? O melhor plot twist, né? Fui trabalhar de professor de inglês. Olha só, gente, 11 meses, o cara apresentou uma palestra em inglês e depois virou professor de inglês. Qual que é o conselho que você tem para quem acha que não dá para aprender muito em um curto espaço de tempo? O conselho principal é dedicação, de fato, fazer uma imersão mesmo, né? Trazer aquilo pro convívio, ler um livro, ouvir músicas, fazer as coisas que você gosta e trazer o inglês para dentro das coisas que você já gosta. E aí, daí pra frente, é sucesso. É sobre isso. Por isso que nós trabalhamos com o método de imersão. Quanto mais você eleva o seu contato com o inglês, mais rápido você aprende. Se você tiver essa tríade, um caminho sequencial para você parar de ficar colhendo coisas aleatórias na internet. Segundo, alguém para te ajudar, um mentor, alguém que já passou pelo que você está passando. Isso faz total diferença. Foi o caso do Giovanni. Um espaço para você treinar conversação. Tudo isso potencializa o seu aprendizado. Tudo isso acelera a sua chegada na rota da fluência. Preste muita atenção aqui, ó. Você vai ter acesso a tudo isso pelo valor de 12 vezes de 51,40. Vem aqui no link na descrição desse vídeo e garanta a sua vaga. Assim que você entrar, agora mesmo, eu mesmo, Teacher Murilo, vou te chamar no WhatsApp para conversarmos. Eu vou entender a sua realidade, seus objetivos, suas metas com inglês, para quando que você precisa. E eu vou te ajudar individualmente a você construir a sua fluência dentro do inglês, aplicando técnicas validadas pela neurociência, coisas que nós aplicamos comigo, coisas que eu fiz, que eu passei, que eu fiz, que eu testei, que deu certo, e também com milhares de alunos. Esse é o meu convite para você, a última jornada de aprendizado da sua vida. Seja muito bem-vindo à jornada do Zero à Fluência. E eu te espero do outro lado. Clica aqui no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Eu te vejo daqui a pouco. Vamos lá? Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado na língua, se tornar fluente de fato, ter capacidade de compreender o inglês da vida real, conseguir se comunicar com naturalidade. Chegou a hora de você começar a sua jornada do zero à fluência, o último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até
o fim. Você vai poder embarcar no maior ecossistema de imersão no inglês, na jornada do zero à fluência, e estudar comigo durante 1 ano, do absoluto zero à fluência plena, treinar inglês todos os dias, participar do Conversation Club toda semana e de fato aprender o inglês da vida real. Só que essa oferta é por tempo limitado. Tudo o que você precisa fazer é vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. E eu te espero nesta jornada em direção à fluência. Let's go? Clica no link aí e vem comigo!